Sejam bem-vindos ao canal Previdenciando, o canal que vai te deixar mais próximo das notícias, das atualidades e do seu direito previdenciário. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a notícia sobre o auxílio emergencial. Tivemos uma atualização nessa notícia. E por que eu falo assim, uma atualização? Justamente porque nós temos visto que cada dia ou cada semana, né, a cada alguns dias aí, uma notícia diferente surge sobre o auxílio emergencial. E eu só vou comentar rapidamente aqui com vocês as notícias que eu já ouvi e provavelmente você já tem ouvido algo assim também. Por exemplo, eu já ouvi e em fontes confiáveis, tá, pessoal? Só que essas informações normalmente saem de dentro lá, de alguém que está lá dentro do governo, né? Seja do Congresso, alguma coisa assim. Às vezes essas pessoas ouvem alguma coisa e já passam para frente ali para poder movimentar a notícia, né? Para poder passar, mas nem sempre é algo que se concretiza. Muitas vezes são boatos, como por exemplo a ideia de aumentar o valor do Bolsa Família e não ter o auxílio emergencial. Veja só que situação bem diferente, né? Você aumentaria o valor do Bolsa Família para aquelas pessoas que já recebem esse benefício e não pagaria o auxílio emergencial para outras pessoas que não estão recebendo nenhum benefício agora, porém estão sofrendo os impactos da pandemia. Então eu já ouvi essa notícia, você provavelmente também já tem ouvido. Já ouvi também no auxílio emergencial de R$500, também não ouvi, não vi acontecer isso, né? Não vi a possibilidade de acontecer isso. E agora temos uma notícia de que o auxílio emergencial estaria em torno de 3 valores, exatamente, 3 valores aí, entre os valores de R$200, R$250 e R$300. E aí, o líder do governo no Congresso Nacional teria dado uma data, um prazo limite aí para que se decida isso, tá? Então, esse prazo limite não seria para pagar o auxílio emergencial, é importante que fique claro isso, mas sim para decidir sobre o auxílio emergencial. Então, temos lá no Congresso Nacional as pessoas que vão decidir sobre a vida de muita gente, né? Acho que a gente pode falar assim, porque querendo ou não, a gente sabe que tem muito malandro aí que recebeu, inclusive vai ter um pente fino, tá? Em relação a isso, ao auxílio emergencial, mas tem muito malandro, né? Vou dizer assim mesmo, porque tem aquelas pessoas que precisam e tem aquelas pessoas que não precisam. E para aquelas pessoas que não precisam e receberam, isso está errado, porque você tirou de quem precisa, né? Essa é a ideia. E o auxílio emergencial realmente é algo que veio para ajudar algumas pessoas que ficaram desempregadas, que realmente ficaram sem renda nenhuma na pandemia. E aí, uma renda de 600, 300, 200 reais, qualquer renda vai ajudar. Justamente porque, como o tema aqui é previdenciário, né? Vou comentar com vocês. Quem você acha que ajudou aquela família? Aquele, por exemplo, o pai, a mãe e a criança ali, quando o pai e a mãe ficaram desempregados. Quem você acha que ajudou essa família? Justamente o aposentado, o pensionista que recebe o dinheiro todo mês e aquele dinheiro que dava apenas para aquela pessoa ou para aquele casal que seja, aquele dinheiro passou a dar para mais uma família, né? Então você teve essa ampliação aí da situação, né? Um dinheiro que era só para o idoso, por exemplo, a aposentadoria dele, agora também era para outra família. Por isso que a gente fala bastante aí na questão do 13º salário, né? Esse adiantamento, até que a coisa se recupere. Também falamos aí sobre alguns projetos que estão no Congresso, que a gente ainda não tem uma decisão sobre isso, né? Do 14º salário. É uma outra situação que a gente ainda não tem uma decisão. Tem realmente projetos tramitando aí, né? Projetos de lei que eu falo, né? Tramitando, mas ainda não é votado, não tem uma decisão, então fica por isso mesmo. Logicamente que o governo ele tem também a preocupação do orçamento, né? A gente sabe como que funciona, mas mais uma preocupação, inclusive eu vou fazer até um vídeo depois falando sobre isso, é a preocupação em fazer política. Exatamente. Então a gente tem aí diversas áreas, né? Temos aí a situação de fazer política, a situação de votar um benefício que vai ajudar o próprio povo que está precisando de ajuda, N situações, né? E ali a gente às vezes não consegue ver uma perspectiva de melhora. Mas essa notícia do auxílio emergencial, eu acredito que seja uma perspectiva de melhora, né? Ainda que o valor talvez não seja muito bom, né? Talvez não ajude bastante aí as pessoas, mas antes alguma coisa do que nada, porque até agora o que a gente tem visto aí é nada, né?
Então, o presidente já tinha declarado que haverá um novo auxílio para 2021, mas uma coisa é declarar, outra coisa é fazer acontecer. E é isso que a gente está esperando, que se faça acontecer aí essa situação que pode ajudar milhares de brasileiros, né? Então, temos essa data de que provavelmente até o dia 15 as pessoas lá, né, os deputados, senadores, eles vão ter que decidir sobre essa situação do auxílio emergencial e viria a ser aplicado. Então, era isso que eu ia falar para vocês e também algumas pessoas aí que vão ficar de fora. Essa é uma outra informação que eu tenho para passar para vocês, tá? Então, o auxílio emergencial, além de ser um valor mais baixo, que vai ficar em torno de 200 a 300 reais, a gente tem, por exemplo, o ministro falando um valor e o presidente ali da Câmara dos Deputados falando um outro valor. A gente tem essas duas informações, por isso eu estou falando para vocês de 200 a 300 reais. Provável que seja 300, tá? Mas vamos aguardar aí até a confirmação. Mas outra coisa é sobre quem será excluído do auxílio emergencial 2021 e eu anotei aqui para passar para vocês, tá? Então, quem recebe pensão não vai receber o auxílio emergencial nesse ano de 2021. Que tipo de pensão? Estou falando de pensão por morte, tá, pessoal? Então, não confunda aí com uma pensão alimentícia. Então, quem recebe a pensão por morte, quem é pensionista do INSS, não vai receber ali o auxílio emergencial nesse ano. Também quem recebe aposentadoria, como eu falei, são os aposentados e muitos deles estão ajudando, inclusive, outras famílias, tá? E também quem recebe aí um benefício assistencial. Um exemplo desse benefício, o BPC Loas, né? É o benefício assistencial aí ao idoso ou ao deficiente. Tem o valor de um salário mínimo, mas que já ajuda bastante aí em muitos casos, né? A gente sabe, vê de perto muitas pessoas que precisam e que esse valor faz a diferença mesmo. Também quem está recebendo o seguro-desemprego, ou seja, quem foi mandado embora por agora, né, está recebendo aí o seguro-desemprego, também não vai receber o auxílio emergencial. Você está vendo então que realmente vai diminuir bastante aí o número de pessoas que receberam em 2020 não vão receber em 2021. E aquelas pessoas que têm vínculo empregatício, né, ativo. Ou seja, bem simples, a pessoa está trabalhando, não precisa ali de um auxílio, pelo menos essa é a ideia, né? É lógico que tem muita gente aí que acaba recebendo de alguma forma, acaba, não sei, né, se fraudando alguma informação, mas acaba recebendo. A questão é que se você consegue ali sobreviver, se você tem um trabalho, não seria ideal que recebesse, porque a ideia é que se você recebe esse benefício, você está tirando de alguém que precisa, tá? Mas é isso, são essas as atualizações que a gente tem para o auxílio emergencial e vamos aguardar aí até o dia 15 para ver se realmente vai se concretizar isso e vão decidir, né? Já que, como eu falei, vai ser assunto de um outro vídeo, a gente sabe que os políticos eles também têm a preocupação de fazer política, né? Então é isso, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigado e até a próxima!